Como vender em épocas de crise? É isso aí, meu amigo gafanhoto. Esse é o conteúdo que eu vou colocar aqui para vocês. Como que você faz para vender em tempos turbulentos, em épocas de crise? É isso aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Projeto 12K. Eu sou o Elvis Pestana e ajudo você, amigo gafanhoto, vendedor de energia solar, a fechar vendas em escala e com isso ter uma renda mínima mensal de 12K, 12 mil reais por mês. E como é que você faz isso? Através do meu método, que é o Fórmula Fotovoltaica. Fica ligado que o mês que vem, o mês de março, vai ter uma oportunidade aí, vai surgir uma oportunidade para você entrar para essa parada e fazer a coisa acontecer. Enquanto isso não surge, enquanto isso não aparece, você pode estar consumindo os meus conteúdos aqui que eu posto diariamente, semanalmente, aqui no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. É só se inscrever aqui no meu canal do YouTube, é só você pegar e seguir no Instagram, no Facebook, e eu posto conteúdo gratuito aqui para você, para te ajudar no campo de batalha. Fechou, meu amigo gafanhoto? Tomando meu cafezinho aqui. Eu falo nesse exato momento de Cascavel, no estado do Paraná, onde faz frio, em pleno fevereiro, e eu quero colocar aqui para vocês então. Como é que você faz, meu amigo gafanhoto, para vender em épocas de crise, né? Eu vou ainda muito mais além. Como é que você faz para você ter sucesso em épocas de crise? Porque é no momento turbulento que surgem grandes oportunidades. E as oportunidades, elas estão aí para quem as enxerga. Se você não enxergou, certamente ela passará batido e você não terá percebido. Meu amigo gafanhoto, esse tema ele é uma oportunidade para você decolar em tempos turbulentos. Se você observar aí as grandes empresas, os grandes players que nós temos no mercado, os grandes empresários, os milionários, os ricos, poderosos, eles cresceram, eles tiveram assim sua crescente, mas foi no momento oportuno que teve a virada de chave. Tá? E o momento oportuno, na sua maioria, foi em épocas onde ninguém enxergava uma oportunidade ou em épocas de crise. E sim, nós vivemos uma crise. E essa crise, meu amigo gafanhoto, é uma crise econômica, crise de governo, instabilidade e também no nosso setor, para você que está almejando aí fechamentos de venda em escala, você observa que nós temos aí sim toda uma parte de regulação, toda uma parte regulatória em função de uma lei, discussões, o disse pelo não disse, algo que já está postado e aprovado, situações de crenças limitantes que está na cabeça do representante, de você, meu amigo gafanhoto, já teve na minha crença também, mas estudando por dentro e vendo, cara, que o negócio, que essa tempestade que paira no ar não é tão violenta assim. Muito pelo contrário, se você conseguir se agarrar e não se deixar levar pelo vento num momento como esse, certamente você estará muito mais fortalecido, quiçá muito maior ou quiçá monstruoso num espaço curto de tempo. Por que eu digo isso? Porque realmente, meu amigo gafanhoto, é em épocas de crise, em épocas difíceis, que surgem os verdadeiros heróis. E o herói da sua família hoje é você. O herói da tua empresa hoje é você. Se você é vendedor, você deve ter uma MEI, você deve de ter, sei lá, no mínimo uma empresa no Simples, mas pelo menos uma MEI, né? O herói, cara, da sua empresa é você. Não existe um segundo ou um terceiro. O herói aqui de casa são os meus cachorrinhos, ó, que estão latindo aí, ó. Sabem tudo sobre energia solar, sabem tudo sobre o setor elétrico. Mas, brincadeiras à parte, o herói daqui, cara, é eu que tenho que fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque as oportunidades, elas aparecem, você precisa enxergar, identificar e colocar no campo de batalha. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar agora no nosso segmento para você fechar vendas. Para você fechar vendas, você tem que ter um conhecimento mais azeitado, mais aguçado. Conhecimento de quê, Elvis? Eu vou falar conhecimento de negócios. E quando a gente fala em conhecimento de negócios, ele já está englobado no quê? Já está englobado, inserido nele toda a questão de técnica e de produto e de solução, toda a questão de viabilidade econômica financeira
E para isso tem que saber a parte das regras do jogo. O que são as regras do jogo? É a parte da regulação, que se remete tudo aquilo que foi provido através da lei. E muito tem se falado nesses últimos dias, se você acompanhou os meus conteúdos, de tudo aquilo que você pode e que você não pode, né? De situações, de impactos. Então, em relação àquilo que foi alterado na lei, até alterado, né? Porque a ANEEL ela teve essa audácia, ela conseguiu alterar coisa que ela, para ela fazer o regramento, ela conseguiu fazer a alteração. Então, tudo aquilo que foi regulamentado e está em vigência, o que eu me remeto? Porque você só fala em norma, cara. Você falou em 3, 4, 5 normas ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui para vocês, e é importante você saber, para você ir galgando os seus 12K. Como assim os meus 12K? Os seus 12 mil reais por mês. Você ter essa frequência, essa recorrência, tá? Então assim, a forma correta de você se falar, de você se remeter a uma regulação, você tem que falar para o teu cliente que é regulação 1000/2021. Sempre se remeta a ela, porque a 482 não existe mais, ela foi extinguida, né? Ela foi eliminada. Eliminada a 482, mas aquilo que está disposto a 482, a maior parte ela veio como anexo, ela veio para a resolução 1059, tá? Olha que louco isso. Então nós temos a resolução 1059, que está como anexo da resolução 1000. Então a forma correta de você falar é resolução 1000, tá? A 1059 está lá dentro. Se você quiser extrair uma parcela da resolução 1000, que são aproximadamente 1000 páginas, perdão, são aproximadamente 300 páginas, tá? Lá vai estar a 1059 como anexo. Aproximadamente a partir da página, se eu não me engano, a partir da página 70, 75. Tem que dar uma olhada lá, tá? Dá uma lida e você vai entender das regras do jogo, tá? Seria até mais, acredito que da parte da ANEEL, se a gente for analisar, é melhor você ter uma resolução só e daí tá tudo lá dentro, que fica uma coisa mais, fica algo mais formal, né, formatado. Então a 1059, que foi publicado pela o diário, foi publicado pela ANEEL no Diário Oficial da União, foi no dia 10 de fevereiro, na sexta-feira, e ela traz então a 1059 como anexo da resolução 1000, tá bom? Então isso você precisa saber. Agora sim, em épocas de crise, você observa aí, ô gafanhoto, que tem, vamos falar de crise financeira, crise econômica. Nós estamos com uma taxa Selic de 13,75, nesse exato momento que eu estou lhe falando, tá? Pode ser que seja 13,50 no mês que vem, 13,60, não importa. 13,75 é a taxa. Segundo o Banco Central, nós ainda vamos ter a manutenção dessa Selic ainda por mais aí este ano, tá? Então, se você pegar o que os bancos têm aí no mercado para financiamentos de projetos, são 13,75 mais o spread do banco, que é em torno de 4 a 5%. Gente, isso aí já foi para 18, 19% fácil, tá? Dividido por 12, vai dar uma taxa próxima de 2% ao mês. É uma taxa alta, né? Então tem muitos clientes que estão retraindo e repelindo essa questão de financiamento. Então é uma crise que ela paira no ar, mas se você observar por um outro lado, nós temos uma crise, uma inflação energética que na maioria dos estados é 22, 20% ao ano, que é maior que toda a questão da Selic juntamente com o spread do banco, que é 19%. Então você tem aí essa balança. É difícil o cliente entender? Claro que é difícil. Mas daí ele não está disposto a pagar 16, 18, 19%, mas ele paga 22%, entendeu? Porque já está no DNA dele, já está impregnado na pele dele, né? Então isso é uma coisa que você precisa saber, que é uma objeção que você pode antecipar para o cliente. Eu não estou falando que você tem que socar goela abaixo, né? Essa questão, mas se você observar também, as taxas de juros para financiamento automotivo, que é um outro nicho, ela paira em torno de 2,5% a 3% ao mês. Se você pegar aí 3 vezes da cara, dá 30% ao ano, 28%, 32% ao ano. Então assim, essa é a realidade. É um momento de crise? Sim, é um momento de crise, mas é um momento de tomar decisão para você superar a crise e mais do que isso, você escalar negócio em épocas de crise.
Porque nos últimos dias, meu amigo gafanhoto, o que eu tenho ouvido de empresas integradoras falando que vão fechar as portas, que não suporta mais, que está 2 meses sem vender nada, está 1 mês e está 45 dias sem vender nada, está 30 dias sem vender nada. E ó, empresa grande, empresa boa, empresa forte, engenheiro, empresa capacitada, gente com know-how e experiência mais de 30 anos de mercado. Mas por que você está me falando isso, Elvis? Então estou ferrado aqui? Não, é porque eles não estão conseguindo enxergar uma solução. Estão no fundo do poço, cara. E imagine assim, no fundo do poço e não estão conseguindo encontrar uma luz. Tá? Eu sou o santo milagreiro? Não, não sou, cara. Mas eu posso oportunizar através de processo de planejamento para superar isso e mais do que isso. O Fórmula, por exemplo, ele ensina as pessoas a uma energia positiva de dias melhores através do meu método. Não tem segredo, cara, não tem mágica, não tem pó mágico que vai semear, a coisa vai acontecer. Precisa de trabalho e muito empenho. Só que além de trabalho e empenho, tem que ter estratégia, uma estratégia inteligente, né? Adaptada à tua autenticidade, à tua cultura da tua empresa para você superar isso. Na medida que você vai fechando vendas, você vai escalando. Hoje, por exemplo, a minha empresa se chama Santo Dia. Essa empresa é uma empresa de consultoria e ela é uma empresa especializada em modelos de negócio no setor elétrico. Nós temos hoje operações que ela traz para nós, apresenta para nós pelo menos, se tudo parar agora, nós temos pelo menos mais 1 ano e meio de operação de trabalho em usinas que foram já protocolados, homologados, saiu o parecer de acesso. Essa semana saiu mais 2 pareceres de acesso de 2 projetos grandes. Então assim, nós temos trabalho de operação que oportuniza emprego para muitas famílias por mais 1 ano e meio. Entre 1 ano e 1 ano e meio. Se tudo parar agora. Então o que é importante é você plantar. E quem planta, colhe. E nesse exato momento, o que você está fazendo? Você está vendo o meu conteúdo. E eu quero trazer aqui para você, cara, parar, tá? Pare, pelo amor de Deus. Pare de viver num ambiente hostil, negativista, de que você não pode, que você, cara, não está conseguindo. Para, cara, se você ficar aspirando isso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir mesmo e você não vai chegar onde você gostaria, onde você quer chegar. Do outro lado, eu vejo pouquíssimas empresas que estão voando, cara. Voando. Alguns deles que eu tenho um contato direto, alunos do Fórmula, estão voando, não pararam. Eu, particularmente, não parei. Nesse mês de janeiro, eu não parei. Cara, estou trabalhando intensamente, no mínimo 16 horas por dia. Viajando, trabalhando, fazendo as operações. E o que eu vejo é muito integrador e muito representante comercial reclamando que não tem recurso, que não tem dinheiro, que não sabe se paga a conta ou se faz isso. Cara, se você não investir em você mesmo, na sua carreira, cara, não vai. Eu estava com uma empresa integradora nesses últimos dias, agora, essa semana, e eles falaram que, cara, eles não têm dinheiro para investir no negócio. Gente, esse é um mercado tão louco, tão maluco, que tudo que você precisa ter é empenho, esforço, dedicação, mas o que você menos precisa ter é dinheiro. O dinheiro é importante, sim. Tem empresas grandes aí que já nasceram grandes, né? Com dinheiro, com recurso. Mas não se sustenta. É a casa dos 3 porquinhos de palha. Chega um momento que ela vai para o chão. Agora, dinheiro é importante para te manter vivo. Eu acho que manter vivo a questão dos custos da sua família, da sua casa. Mas e manter você vivo na estrada. Então, hoje, se você for montar um negócio, qualquer um que seja um café no shopping center, sei lá, um boteco. Cara, você vai ter que ter pelo menos 100 mil reais, senão você não monta. 150 mil reais, senão você não monta. É isso que eu quero te dizer. Quando eu falo que não precisa de dinheiro, você não precisa ter 100 mil reais para você investir. Se você tiver, sei lá, não sei nem se vale a pena você investir. Mas você pode, com tão pouco, se mantendo vivo no negócio, com as contas em dia da sua casa, com combustível, um carrinho simples para você andar, cara, já é o suficiente. Mas você precisa muito mais do que isso hoje, cara. É uma estratégia, é um plano. E você poder tentar, você ficar com o olho bem aberto, cara, para você identificar e enxergar as oportunidades que aparecem, que elas passam na sua frente e você
tá tão contaminado, tá tão municiado de energia negativa, de não venda, de boleto chegando, que você não consegue enxergar. Então você tem que sempre acreditar, não tem bola perdida. Um exemplo, pega o Flamengo 2019, cara, perdendo de 1 a 0, tomando um baile do River, não, é do time lá maluco lá da Argentina, né? Tomando um baile, e ele consegue virar o jogo, cara. Nos minutos finais, tem bola perdida. E tava tomando um baile mesmo. E é assim no mundo dos negócios, aonde você está sobrevivendo. E não é só você que está nessa crise, está todo mundo nessa crise. Se você enxergar algo diferente, cara, onde está todo mundo indo por um caminho. Se você está indo por esse caminho, você, entendeu? Você é um único que no meio de 1%, né, que segundo os estudos, o mundo, por exemplo, menos de 1% possuem 90% de tudo que é riqueza no mundo. É um lance assim, tipo, tem toda lá a riqueza no mundo, menos de 1% da população detém essa riqueza de 90% da riqueza. Tá entendendo? Eu não estou falando que você tem que ser, cara, se for melhor, estiver inserido nesses 1%. Mas você pode ser, pelo menos no nosso setor, segundo a Greener, apenas 2% estão preparados para a operação de projetos de mini geração. Se você for um desses 2%, vida longa. Você não vai parar e ó, você não precisa mais correr atrás de cliente. O cliente corre atrás de você. Por quê? Porque você tem o conhecimento, você tem o know-how, cara, e as pessoas tendem a fazer negócio com você. Por quê? Porque eles não estão dispostos a arriscar num projeto e ainda tem um outro louco que arrisca no menor preço. Eles vão arriscar num projeto onde ele tem um valor e aonde, principalmente, ó, sacadinha, a oportunidade é maior com você, porque você tem o conhecimento, você identificou as dores, identificou a necessidade, identificou as possibilidades, então é uma oportunidade maior que conversa com o teu cliente, e o risco passa a ser menor, porque você sabe como conduzir. Você tem um plano A, B e C. Tudo que você vai nessa vida, você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Sempre o plano A, plano B, para não ser surpresa, gente. Tem integrador aí que entrou com IAC. IAC é uma informação de acesso na concessionária. E quando ele entrou na época, não tinha custo de obra nenhum para esse projeto, é um projeto grande. Aí, passado-se um tempo, 3 meses, o cliente resolve colocar em operação 30% do projeto que não tinha custo de obra. 30% só. É um projeto mediano. Agora, né? E daí, para surpresa dele, vem um custo de obra de 3 milhões de reais. Maior do que o custo da obra, maior que o custo da usina. Qual o plano B? Não tem plano B. Deveria de ter, para poder estancar isso, sanar isso. Você está entendendo? Eu sei, eu acredito que, eu sempre falei aqui, cara, que concessionária, né, distribuidora de energia, em algumas vezes é igual fazer amor com... com urso polar, né, velho? Já fez amor com urso polar? Sei lá, né, imagine, um friozão. É o jeito que ele quer. E nesse caso, é o jeito que a distribuidora quer, mas precisa existir um questionamento. Precisa existir um acesso para você questionar. Se você ficar lá, por exemplo, só no CAL, que é a plataforma que você acessa, cara, as respostas virão. Mas tem que ter até um argumento embasado para questionar, para o cara ver do outro lado e falar, bom, peraí, o cara não é tongo, né, velho? Ele não vai pensar, ele vai falar, aqui eu tenho que ter cautela, que o cara sabe o que está falando. Para isso, para você saber o que você está falando, você tem que ter conhecimento da matéria. Em épocas de crise, gente, é onde despontam os verdadeiros heróis. É onde você está propício, tem a oportunidade de se destacar. É onde surge grandes empresas. É só você observar aí. Enquanto uns choram, outros vendem lenço.
você pode vender lenço nesse exato momento, com uma taxa Selic absurda, com toda essa parte de regulação, cliente achando que vai pagar taxa, que o negócio inviabilizou. Quantas pessoas postam aí nos meus conteúdos dizendo: ih, energia solar já era, energia solar não é viável mais, isso aí já caiu por terra. As pessoas falam o que ouvem e não vão a fundo para descobrir que isso que vem de taxa, o cara pagou a vida inteira, continua pagando, se não fizer energia solar vai continuar pagando. E se ele fizer energia solar, a simultaneidade já caiu por terra. Gerou, consumiu, já não paga nada. Então já caiu 50% que ele já pagava. No mínimo. Se for residência, já cai 40% de cara. Se for empresa, tem casos que cai até 80% que ele já pagava. Então, como é que deixa de existir? Se você está gerando o próprio produto. Se vai ser enquadrado no pagamento de encargos só nas componentes que você injeta que retorna, que é uma parcela, metade ou menor do que isso. Tá entendendo? Então, tem pessoas que falam o que ouve. Por isso que é importante, cara, você que está me ouvindo agora, gafanhotão, você parar de falar o que você ouve. Cara, ouviu? Vai checar a informação, vai ver isso que eu estou falando, pesquise o que eu estou falando para vocês. Se a resolução 1000 de fato é ela mesma, que é a rainha, aí nós temos o príncipe, que é a 1059, nós temos a 482, que é o falecido, tá? Mas que deixou histórias que venham para 1059, que é o filho da rainha, que é a 1000, resolução 1000. E é isso que você precisa entender, gafanhotão. Para você fechar vendas em escala, dominar o assunto. Mas fique de olho em negócios, em oportunidades de negócios. O que eu vejo de gente, por exemplo, tem pessoas que querem marcar reunião, vamos conversar, porque eu tive uma sacada aqui, aí quando eu vou ver, é uma sacada que o cara teve agora, é uma sacada que eu já tive em 2017. Então assim, não tem nada de errado, o importante é participar. Não estou falando que eu não sou o dono da verdade, mas é quem está entrando no mercado começa a ter sacadas que você talvez teve sacada em 2019, que você talvez teve sacada em 2020, entendeu? Então assim, não tem muita novidade, mas de repente nessas sacadas que você busca, eu sempre ouço algo diferente. Entende? Você quer ver uma crise? Que para mim eu considero como crise, lascada. Deu a crise pior ainda, gente, pior do que a crise econômica que nós estamos e de regulação. Eu vou dar um exemplo. Em 2017 não existia linha de financiamento para energia solar. Aliás, quando era capital de giro, qualquer outra coisa, e o empresário falava assim, eu preciso capital de giro porque eu vou fazer uma usina fotovoltaica, vou fazer um sistema de energia solar. O banco já repelia. Falou, não, capital de giro para você circular no teu negócio, mas não para você fazer isso aí. Por quê? Porque existia uma crença. E o próprio investidor falava, cara, isso aí funciona? Nem sei se funciona, cara. Eu vi grandes diretores de cooperativa, maiores, não vou falar nome que eu não estou autorizado, mas as maiores do mundo, falando que, cara, nem sei se isso funciona. Ou seja, era uma crise limitante até, uma crença limitante de que a parada, a tecnologia funciona ou não funciona. Hoje, essa crise foi superada. Não existe mais essa questão se funciona ou não funciona. Ela funciona, desde que feito por uma empresa séria. Mas ela funciona, está provado já. Até porque já foi testado na linha do tempo, lá na Europa, há 30, 40 anos atrás. Mas no Brasil é novo. Então a gente ouvia muito isso aqui, ó. Eu vou esperar meu vizinho instalar, vou esperar o cara instalar, que se funcionar, daí eu faço. Tinha outros que falavam, eu vou pagar, mas depois que estiver rodando, conectado, eu ver que o troço funciona. Ou seja, existia uma crise aí, e ela foi superada ao longo do tempo. A outra crise era a taxação em 2019. Daí surgiu a PL 5829, daí foi galgando, foi superada, tivemos uma lei aprovada, agora tem a regulação dessa lei. Mas quer ver uma crise mais medonha, do século talvez, do século não digo que teve a febre amarela lá em 2000, 2015, vamos lá, mas desse novo milênio, a maior crise, gente, pandemia, ninguém sabia que diabos era isso. E ó, vou falar para vocês,
Tem empresas que decolou em pandemia, uns chorando, com todo o respeito do mundo, e outros vendendo lenço e rasgando dinheiro. E eu acredito que panificador, nicho de panificação, alimento que são restaurante não, né? Porque fechou. Ele se sangrou, sofreu muito, mas ó, o nicho de supermercado, o nicho de farmácia, nossa, eu acho que nunca vendeu tanto na vida. Digital, bombou. O Zoom, que era desconhecido, que é uma plataforma, né, bombou de vender, vender acesso, né? Meet, as redes sociais, nossa, infoproduto, inclusive o Fórmula também surgiu aí dessa oportunidade, onde ninguém podia sair de casa, onde ninguém podia ter contato com ninguém, mas todo mundo estava carente de informação, de contato e de diálogo. Bombou. Você quer ver uma crise mais medonha do que a pandemia, gente? Eu me lembro que em 15 dias, naqueles primeiros 15 dias que teve o lockdown, eu falei, cara, que porra é essa, velho? O que vai rolar? Passa ou não passa? Expectativa da vacina ou não? Quer uma crise mais fugida que essa? Agora você tá aí, cara, chorando que teu cliente vai pagar 2 centavos o quilowatt, ele nem sabe. Ele paga 14 no Paraná e vai pagar 2. E você tá chorando é que você não tá conseguindo virar o disco, porque você tá sofrendo com isso. E é no momento de crise que você vai enxergar uma lacuna, e às vezes é por isso que precisa espremer até você ver uma luz, cara, no meio dos dedos e pô, você estoura. E você supera, e você se transforma num grande empreendedor de resultado. Eu vejo por mim. Hoje, na minha empresa, a gente emprega indiretamente, cara, mais de 30 pessoas. Fora os múltiplos alunos, cara, se eu for analisar todas as integradoras que estão inseridas no Fórmula Fotovoltaica, que estão inseridas nesse segmento, em função do Fórmula, cara, passa de 200 pessoas. Sei lá, tô colocando um número aqui. Muito mais, porque se eu pegar, eu tenho hoje mais de 50 alunos, a maioria são representantes, integradores, que também tem, né, a sua cadeia de distribuição de recursos, de dinheiro, cara, passa de 500 pessoas, é só fazer conta. O quanto que isso é impactante. E a Santo Dia vai inaugurar um escritório por esses dias, talvez você tenha acompanhado aí, um escritório ultra moderno, simples, mas muito moderno. E que vai trazer ainda muito mais qualidade e condições para você que está me vendo. Talvez até, quando você estiver vendo esse conteúdo, já tenha até inaugurado. E você é meu convidado para vir conhecer. Santo Dia é uma empresa voltada e dedicada para soluções para o representante de energia solar. Para você, meu amigo gafanhoto. Para você fechar vendas em escala e com isso ter uma renda mínima mensal de 12k. Não vai resolver a tua vida 12 mil reais por mês. Mas te proporciona a realizar alguns sonhos que talvez esteja distante. Se você sabe ou não, mas 12 mil reais, se você pegar duas receitas que você tem, 24 mil reais de renda, é o que um cidadão comum que trabalha dia a dia e nada de errado ganha no ano todo. E ó, precisa só de empenho, tempo, dedicação. É diferente de você montar um café, como eu falei, 100, 150 pau. É um valor que, sei lá, é 80 vezes menor do que isso. Sei lá. Para você se oportunizar e fazer as coisas acontecer. No mínimo uma MEI. Quiçá uma simples, que dirá um presumido. Eu estou falando de regime tributário. E, gente, é um segmento encantador.
Carro elétrico nem chegou direito. Já chegou, mas ainda não maturou. Vai uns 10 anos para maturar. Fica ligado, em momentos de crise, que você precisa identificar, enxergar as oportunidades, enxergá-las. Fique ligado. E tá nos pequenos detalhes. Talvez no meteoro, que se você piscar não viu. E a oportunidade que eu tenho para você aqui é se inscrever no meu canal. Curta, que vai me motivar a trazer mais conteúdo como esse para você. Se inscreva no Instagram e no Facebook, eu trago conteúdo toda semana, quiçá todos os dias aqui para você gratuitamente. E fique ligado, o Fórmula Fotovoltaica virá com as inscrições, sempre limitada, pela segunda vez este ano. São 4 vezes no ano, segunda vez virá agora. E se você piscar, se você perder um pouquinho, perdeu muito. Beleza? Um abraço, meu amigo gafanhoto, e te vejo na próxima.